Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento na rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e ele é o atual presidente da República. Rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele e ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso, eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa, eu foco em energia, eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda, são 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte... Se não é um partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Lula de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua, eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capitalizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, porque ele foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, o Marçal está colado no Boulos. Na verdade, a pesquisa errada está mostrando eu na frente junto com aquele cidadão. E, na verdade, o que eu tenho percebido na rua é um pouquinho diferente. Aqui vai um código para todo mundo de São Paulo. Eleição e mineração, você só descobre no dia da apuração. Está tudo bem. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, que tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa de porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Um simples detalhe pode acabar com a eleição de uma pessoa. Então a pesquisa, para mim, é legal, você que responde, você que faz, quem paga, tá tudo bem. Larissa? Candidato, bem-vindo, obrigado pela participação aqui no CNN Entrevistas. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está aí mobilizando bastante a sua defesa nesse momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte, o senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral, mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E, de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, eu sou o segundo político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro agora numa das principais redes sociais. Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, questão de temporalidade. Como eu fui perseguido em 2022, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história. Olá, pessoal.
Pablo Marçal, um candidato diferente, num momento diferente, fazendo um convite a todos, um convite oportuno, um convite à mudança, um convite a gente refletir sobre a importância do nosso voto. Veja que ele está propondo mudar completamente o histórico, o que vem sendo feito até então. Ele não quer colocar dinheiro público, ele está batendo de frente com os outros candidatos, mencionando o que presidente ou que os presidentes já fizeram ou deixaram de fazer. De qualquer forma, este é um momento muito oportuno para a gente refletir sobre a importância, o valor do nosso voto na hora de escolher quem vai governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. O histórico do candidato, olhar para esse histórico, ver qual é o potencial dele de fazer, qual é o potencial dele de entregar. Já fez, tem currículo, tem histórico de gestão, tem histórico de fazer política. Isso tudo é muito importante. É muito importante porque o Brasil, os brasileiros, nós temos errado muito na hora de votar, e errado porque escolhemos alguém sem refletir um pouco sobre o histórico do que ele já fez, do que ele pode vir a fazer, de para onde ele pode nos levar. Ele tem condições, tem potencial para isso, o quanto ele é mais do mesmo, né? O Marçal parece ser um político diferente, está propondo coisas diferentes, está propondo melhorias que até então ninguém fez ou ninguém propôs. Ele tem um histórico de fazer, parece saber fazer, isso ajuda bastante, não resolve tudo, obviamente, porque ser um bom empresário ou fazer uma boa gestão de empresa não é a mesma coisa de gerir uma cidade, gerir um estado ou fazer gestão do próprio país. É muito mais complexo, e na empresa ele manda em tudo. Na prefeitura de São Paulo ou da prefeitura da cidade de São Paulo, ele não manda em tudo sozinho, ele tem que fazer coligações, ele tem que governar junto com outros partidos políticos, ele depende de muita gente. Porém, para nós que precisamos escolher, para nós que precisamos definir para quem que nós vamos entregar o nosso voto, né, quem vai nos representar, é importante a gente olhar o currículo, o potencial de entrega de cada candidato, para que a gente não continue a reclamar do porquê que no Brasil as coisas não vão para frente, né? Todo mundo fala, né? Ou várias pessoas estão sempre falando, mas o Brasil é um país rico, tem de tudo. Veja o que o Brasil tem e o que o Brasil faz, o que os outros não têm e o que fazem. É uma questão de gestão, do como lidar com os recursos que tem. Não adianta nada você ter montanhas de minérios e de riquezas e não saber lidar com elas. Você precisa fazer gestão em cima disso. É o que os países ricos em petróleo, alguns deles pelo menos, já estão fazendo. Sabendo que o petróleo vai acabar um dia, estão redirecionando a infraestrutura do país para um outro segmento, para um outro rumo. Não adianta nada o Brasil ser um país rico, cheio riquezas naturais, um monte de potencial, se ele não colocar em prática os potenciais que tem, se ele não colocar isso em prol da população. E quem faz isso? São os políticos que nós colocamos lá para nos representar.
Então, gente, é um momento extremamente oportuno. O Marçal é um exemplo que pode estar acontecendo nesse momento em várias outras cidades aonde vai ter eleição para prefeito. Avalie o seu candidato, o que ele já fez, o que ele pode fazer e para onde ele pode nos levar. Nós precisamos, errar cada vez menos, precisamos acertar mais. E a julgar pelo histórico, não sou eu que estou falando, os brasileiros em geral reclamamos de quase tudo, de um monte de coisa. Por que fazemos isso? O Brasil é um país democrático, ele faz as coisas através dos nossos representantes políticos. Então é preciso colocar alguém lá que saiba fazer, que possa fazer, que tenha potencial para isso. Ok, gente? Vamos acertar, vamos ver se desta vez a gente começa a parar de errar ou acertar cada vez mais. Ok? Muito obrigado e bom voto a todos.